Assisti Planeta dos Macacos, O Reinado. E agora vamos fazer uma análise desse filme e também o que foi que eu achei? Será se ele é melhor que os 3 anteriores? Para eu poder fazer a minha análise direitinho, vou precisar contar a história do filme. Primeiro a gente precisa lembrar que o César, dos filmes anteriores, morreu, certo? Na trilogia. E é exatamente deste ponto que o filme começa, com o funeral do César. Eu já achei bonito esse começo, já mostra uma homenagem ao herói. E uma coisa que me chamou a atenção foi a posição que os macacos fazem assim com as mãos, mas para quem acompanha a trilogia, eu já tinha esquecido, significa essa posição macacos juntos, mais fortes. É isso. Uma boa referência, uma boa homenagem para o César e um bom começo de filme. Então, de repente, o filme salta para muitos anos depois. E eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, o filme foi para uns 300 anos à frente. Muito tempo, muitas gerações. E a essa altura, o vírus que deixou os macacos inteligentes e adoeceu os humanos, né, a gente já pode presumir que não existe mais humanos. Ou melhor, os humanos ainda existem, mas ficaram burros por causa do vírus. Porque o vírus tomou conta, já se passaram 300 anos, os macacos dominaram o planeta, e todo esse cenário que já é constituído aqui já me lembra muito o filme de 1968, o filme original, Planeta dos Macacos. Nós já estamos próximos dos eventos que acontecem no filme original do Planeta dos Macacos. Aí beleza, passou 300 anos, macacos ali dominando o planeta, e a gente vê 3 macacos fazendo macaquice. Tem até um momento que um dos 3 se lasca e quase cai penhasco abaixo. Depois desse susto, o Noah comenta: Macacos me mordam, essa foi boa. Macacos me mordam é uma gíria macaquês que significa nossa, que susto. E logo em seguida o Anaya comenta: Chega de macaquice. Chega de macaquice, que significa vamos encerrar o assunto. E depois a Suna comenta: Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho significa cada um cuida dos seus negócios. E aqui você percebe também que o jeito que eles se comunicam está um pouco mais evoluído. Eles não falam de uma maneira tão primitiva. A linguagem já está quase perfeita. É claro que eles esquecem algumas preposições. Se parece muito com algo como se você estivesse aprendendo uma nova língua, como por exemplo o inglês. I speak English. I have been studying for years. And I have been practicing every day. É tipo isso, entende? As pessoas te entendem, mas você fala de um jeito um pouquinho primitivo, esquecendo algumas preposições, pronomes às vezes. Mas tirando isso, a linguagem deles já está bem evoluída, quase perfeita. E depois dessa conversa, os 3 macacos pegam o ovo lá do ninho da águia para poder levar para casa, para poder fazer um ritual de passagem. E para isso eles precisam do ovo. Por isso que cada um tem um ovo. Eu já vou aproveitar aqui e apresentar os personagens. O protagonista do filme é o Noah, interpretado pelo jovem On-T. E tem a Suna, que é tipo um crush do Noah, interpretada por Lee Jung-pekan. E tem o Anaya, que é tipo amigos deles, interpretado por Travis Jefferson. Os 3 macacos voltam para a vila deles. E aí você já vê uma sociedade de macacos um pouco mais organizada, com umas construções um tanto primitivas, mas já é início de alguma coisa. E na verdade eles são um clã, o clã da águia, porque eles criam e treinam pássaros. Coisa que veio de geração em geração, mas o Noah, ele não tem muita afinidade com os pássaros. Ele ainda está aprendendo a ser aceito pela tribo dele. O Noah é aquele personagem que ainda não se encaixa. Ele está tentando se encaixar no meio do grupo dele, ganhar o respeito do pai. E por causa disso, é fácil você simpatizar com o Noah. O Noah, ele está tentando fazer o melhor que ele pode. Até que em um determinado momento o Noah quebra o ovo dele acidentalmente, que ele ia usar para o ritual da tribo dele. Então o Noah decide ir sozinho atrás de outro ovo à noite, já que ele está com urgência para isso. No entanto, o Noah encontra uma tribo inimiga que encontra o cavalo dele e utiliza o cavalo para poder guiá-los até a tribo do Noah. E dessa forma, o clã do Noah é atacado por uma tribo inimiga por culpa do Noah, se ele não tivesse saído sozinho à noite com o cavalo. Acontece um verdadeiro massacre, matam boa parte do clã do Noah e escravizam outros. E o comandante por trás dessa tribo inimiga é um tremendo de um gorila. É o Silva, interpretado por Eka Darvall, que inclusive mata o pai do Noah. O clã do Noah dizimado,
agora ele se encontra sozinho, mais um cavalo. Noah vai atrás da tribo de outros macacos que atacaram o clã dele, só que no caminho ele encontra um orangotango, um sábio orangotango. E esse orangotango, ele está ciente dessa tribo que sai pegando outros clãs para poder escravizar. Ah, esqueci de falar o nome do orangotango, é o Haka, interpretado por Peter Malcolm. E o Haka começa a explicar por Noah a origem dos macacos, que eles vieram de um macaco chamado César, e que o César tinha certos princípios, mas nem o Haka sabia direito que princípios eram esses. O Haka, na verdade, tinha uma ideia de que o César conviveu com seres chamados Ecos, que na verdade são seres humanos. Os macacos chamam os seres humanos de Eco. E o Haka, ele segue certos princípios de César. No entanto, o Haka não sabe especificamente a vontade de César, o que César realmente representou, porque, veja bem, passou 300 anos. E é interessante a gente ver como a história ela é perdida ao longo do tempo. Lá no início, aqueles macacos que puderam conviver com César de verdade sabiam a real vontade dele. Mas quando chegamos a 300 anos depois, você vê que o Haka ele já não tem uma definição precisa da vontade de César, o que o César pregava, qual a ideologia do César. No entanto, o Haka ele não está tão errado. Algumas ideologias do César ele acerta. Por exemplo, o Haka ele percebe que o César ele tinha uma simpatia pelos Ecos, os seres humanos. Só que o Haka não sabe explicar por quê. Ele só sabe que os seres humanos, há 300 anos atrás, há muitos anos atrás, eram seres incríveis que construíam coisas incríveis e o César conviveu com eles. E lembrando que, neste ponto da história, os humanos existem ali, só que eles são de forma primitiva, tão primitiva que eles nem sequer falam. Na verdade, os macacos são mais evoluídos que os humanos. E os outros macacos ali, inclusive o Haka, não sabe por que o César tinha tanto apreço por seres inferiores, como os humanos. Para você ver como a história realmente se perdeu ao longo do tempo. É por isso que algumas questões da nossa sociedade eu também não boto muita fé. Por exemplo, isso aqui pode ser um pouco polêmico, mas vou dar um exemplo aqui, a Bíblia. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Quem me garante que o que está escrito ali é realmente verdadeiro, se não foi alterado? Eu tenho praticamente certeza que sim. Muitas doutrinas e ensinamentos da Bíblia foram feitos por homens, com certeza, não por Deus. Pelo menos é isso que eu acredito. Isso foi há milhares de anos atrás, não tem como a Bíblia não ter sido alterada. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, é isso que eu acredito, mas se você pensa diferente, tudo bem. Mas continuando a história, o Haka decide que vai acompanhar o Noah para encontrar o resto do clã dele que foi sequestrado. E lá estão eles à noite, no meio da fogueira, quando de repente eles encontram sendo observados por uma das espécies mais perigosas do reino animal. Um eco, digo, um ser humano. E não é uma qualquer, é uma mulher. Nessa hora eu já pensei, ai minha nossa, vocês estão lascados, pode ser uma feminista. Cuidado! Pode ser uma daquelas feministas que usa pronome neutro. Não, vamos combinar, essa daí é uma espécie de ser humano mais perigoso que existe. E levando em conta que os macacos ainda estão desenvolvendo a linguagem deles, se essa mulher for do pronome neutro, meu amigo, lascou. Mas, felizmente, ela só é uma mulher que nem sequer fala, parecendo ser uma selvagem. E os macacos não ficam surpresos com essa visita. Na verdade, para eles, a fêmea da espécie humana não representa nenhum perigo, porque neste mundo os macacos são mais inteligentes que os humanos, bem mais inteligentes. Já os humanos ficaram burros por causa do vírus e pronome neutro. Aproveitando a situação, o Haka apresenta a humana, a espécie humana ali, pro Noah, dizendo que eles não são muito perigosos, que o César tinha uma certa simpatia por eles, e que o Noah deveria ter uma certa simpatia pela humana também. E a partir daí, eles adotam a humana na viagem deles. Agora tem um momento interessante, só vai perceber quem é fã. É um momento que o Noah, ele encontra uma ruína lá, e nas paredes dessa ruína tem umas imagens de astronauta. Observe isso aí. Porque no filme de 1968, a história girava em torno dos astronautas. Lembra disso? E tem uma coisa interessante. O Noah, ele vai até um gigantesco telescópio e dá uma olhada e fica surpreso. Provavelmente ele ficou surpreso
por nunca ter visto a imagem através do telescópio, as estrelas, né? Uma coisa assim. Só que logo em seguida a humana aparece e fica curiosa com a cena e também dá uma olhadinha no telescópio. E ela também fica surpresa. E é nesse momento que o Noah começa a perceber que os macacos e os humanos não são tão diferentes. Eles continuam a jornada deles e uma coisa me chama a atenção. Eu já comecei a me perguntar sobre uma coisa nesse momento. A humana, por que ela tá com essas roupas? Depois que eu me toquei, sabe, eu comecei a estranhar. Não, peraí, por que ela tá com essas roupas? Ela parece humana, normal, tradicional. Ok, ela tá um pouquinho acabada ali, né? Sabe o que ficou me parecendo? Ela só parece uma humana que voltou tarde de uma festa rave. Porque no filme original de 1968, os humanos eles usavam vestimentas primitivas mesmo, como se fossem homens da caverna. E eu fiquei muito incomodado com essa menina vestindo uma calça, uma blusa moderna ainda por cima. Mas a cena que aparece em seguida me tranquilizou. Porque eles encontram no meio do caminho um rebanho de ecos, de humanos. E aí está os humanos da forma primitiva, usando as vestimentas parecidas com o filme da versão original. Isso sim faz sentido, já que os humanos eles regrediram na mentalidade, ficaram mais primitivos. Eles tinham que voltar à origem primitiva, então faz todo sentido. Aí, neste ponto, eu já comecei a entender uma coisa. Ok, esta menina tem um diferencial, ela não é uma humana comum. Aqueles humanos ali primitivos, eles são os comuns, né, da nova era. Ela fica olhando a própria espécie dela ali com um semblante triste. Os macacos talvez entendam que essa é a hora de se despedirem dela e deixar ela se misturar com o rebanho. Mas logo em seguida quem aparece para atacar e sequestrar aquele rebanho de humanos são os outros macacos da tribo inimiga. E aí começa uma correria, eles tentam pegar a humana. Lembrando que esses macacos aí que estão correndo atrás dos humanos são os mesmos macacos que eliminaram o clã de Noah. E quando a humana estava quase sendo pega, ela grita pelo nome de Noah. É nesse momento que ela fala pela primeira vez. O Noah, de uma maneira bem arriscada, consegue salvá-la e eles conseguem fugir daquela tribo inimiga. Tanto o Noah quanto o Haka ficam surpresos que a humana é capaz de falar. E ela se apresenta, o nome dela na verdade é Mai. Isso prova que ela realmente é diferenciada, é uma humana inteligente. Por alguma razão, ela não foi afetada pelo vírus lá dos macacos que deixam os humanos burros. Mas não teve jeito, em uma determinada situação, os três são pegos pela tribo inimiga. O Haka, ele cai numa cachoeira abaixo e o Noah e a Mai são levados como escravo pela tribo inimiga. E essa cena na praia que eles são arrastados na corrente me lembrou muito a versão original do Planeta dos Macacos. E chegando lá na tribo inimiga, o Noah encontra os outros membros do clã dele, como a mãe dele, a Suna, o outro amigo dele. E a Mai é apresentada para um humano que vive ali entre os macacos. Um humano inteligente, ainda por cima. Esse humano, ele lê histórias romanas para o líder dos macacos. Aparentemente esse humano foi adotado como uma espécie de bichinho de estimação para entreter e ensinar o rei dos macacos. E o rei dos macacos, que é o grande vilão do filme, é o Próximos César. Ele mesmo se auto-intitula César, como se ele trouxesse a ideologia de César, não sei como explicar, como se ele fosse o próprio César. Próximo César é interpretado por Kevin Durant. Porque ele carrega a ideia de César, a ideologia de César, que os macacos são superiores e que eles devem reinar. E na verdade, como eu falei anteriormente, a ideologia, as palavras de César se perderam ao longo dos anos. E aí você vê, digamos assim, falsos profetas se auto-intitulando César e querendo pregar uma ideologia nova. Eu achei essa sacada bem interessante, isso reflete muito a questão da nossa sociedade, inclusive como a própria Bíblia ela foi usada como instrumento de manipulação. Na época da escravidão, se pregavam para os escravos que era justo o que estava acontecendo com eles e que era certo eles serem escravos e que eles deveriam aceitar essa realidade. Hoje a gente sabe que a realidade não é bem assim, mas para você ver como as palavras elas são distorcidas, são alteradas para um propósito
muitas vezes egoísta. E neste caso, desse líder, desse rei macaco aqui, não é diferente. Ele usa as ideologias de César para poder manipular os outros macacos ali para atender à vontade dele. E a gente percebe que ele fala que nem um pastor da igreja, né? Para os outros macacos, assim, com a voz alta, como se estivesse dando um baita de um discurso mesmo. Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Então, essa noite, Jesus está aqui. Eita glória, eita aleluia, glória, glória, glória à terra! Mas o que ele está querendo ali dos outros macacos, inclusive dos macacos escravos, é que eles arrombem um forte bem fortificado deixado pelos humanos. Porque este líder macaco, o próximo César, acredita que lá dentro desse forte esconde grandes segredos dos humanos das gerações passadas. E eles tentam a todo custo, de momentos em momentos, forçar, quebrar a entrada daquele forte ali. E essas tentativas de arrombar aquele forte vão custando a vida de alguns macacos. Mas o rei não tá nem aí, né? E só tem um propósito dele de tentar descobrir o que tem lá dentro. E finalmente o Noah é levado para a câmara do rei macaco. E lá está a Mai, o outro humano de estimação dele. E o rei macaco, ele quer conhecer o Noah, porque ouviu falar que o Noah é bem inteligente e que pode ajudar ele a como entrar dentro daquele forte. E aqui é onde também eu conheço um pouco mais desse vilão, o próximo César, né, o líder do macaco lá. Gostei bastante, eu não esperava. Ele é um macaco que ele utiliza muito as palavras para poder iludibriar as pessoas. Eu estava esperando um vilão mais agressivo, como nos filmes anteriores. Ainda mais por ser um macaco forte, eu esperava que ele fosse puxar mais para esse lado da agressão, da força. Mas não, ele é mais manipulador e calmo. E frio também, exatamente o tipo de vilão que eu gosto. Então, ao invés de ameaçar eles, ele vai sendo gentil com eles. Ó, eu tô com esse objetivo aqui, eu gostaria que você me ajudasse. Vai ser bom a gente ter uma certa parceria. Eu gosto disso, mostra uma certa frieza. Só uma coisa que eu achei estranho nessa prisão do rei macaco. Os macacos, eles ficam soltos ali. Não tem exatamente um muro impedindo eles de fugir ou alguma coisa do tipo. Não, eles ficam soltos. Aí uma coisa que você pode até se perguntar, uai, por que que eles não se juntam ali e escapam daquele lugar? É um detalhe que me perguntei em alguns momentos, mas eu não vou ligar para isso não, deixa eu continuar curtindo o filme aqui, vamos ver onde é que vai dar. E a Mai, ela tá lá nos aposentos de humana dela, quando de repente aparece o Noah. Só que o Noah, ele tá desconfiado dela, porque durante boa parte da jornada ela nem sequer falou, né? Não falou quem realmente era ela, quais as intenções dela. Então o Noah, ele tá desconfiado, ele não acredita muito nela não. Mas ele tá ali justamente para fazer algumas perguntas a ela, principalmente relacionadas à origem deles, como é que aconteceu isso dos humanos e macacos viverem juntos e tal, o que foi que aconteceu depois disso. A Mai, ela sabe as respostas. Mas tudo que a Mai explica pro Noah é que ela precisa entrar dentro daquele forte que o rei macaco tá tentando entrar, porque lá dentro tem um livro especial e a Mai precisa pegar esse livro. É por isso que ela ficou na jornada com eles, para poder chegar até esse forte. A Mai sabe o que tem dentro do forte mais do que os próprios macacos. Então ela combina mais o Noah e os amigos dele para poder entrar dentro desse forte. Só que eles são descobertos pelo humano de estimação que simplesmente diz: eu vou contar para todo mundo que vocês estão tramando. E lógico, a Maia voou para cima dele e matou ele no estrangulamento. É sério que ele não esperava que isso fosse acontecer? Eu achei meio boba essa cena, porque é sério que o cara pega a Mai e os outros macacos ali em flagrante e fala que vai contar pro chefão e esperava realmente que eles não fossem fazer nada a respeito disso? Fizeram, mataram ele. E eis aqui porque a Mai precisava da ajuda do Noah e dos outros macacos para poder escalar um paredão para chegar numa entrada alternativa do forte. E lá estava uma entrada alternativa.
E a Maia sabia por onde chegar. Não sei exatamente como. Talvez alguém informou para ela onde ficava a entrada. Mas fica uma outra questão no ar. Os macacos que moravam ali, nenhum deles percebeu que tinha uma outra entrada para o forte? Como é que eles não fizeram uma varredura da região e não perceberam isso? Eu não gosto de me prender muito nesses detalhes, mas isso aqui realmente foi um pouco mais forte. A Mai mais o grupo do Noah conseguem entrar dentro do forte, e aqui tem um momento interessante que o Noah encontra uns livros antigos mostrando figuras de zoológico e que, na verdade, no passado, seus antepassados viviam em jaulas. O filme vai fazendo essas construções assim, sabe? Eu acho interessante. O Noah também começa a ficar mais confuso e mais curioso para entender como é a relação entre os humanos e macacos. E a Mai começa a demonstrar suas verdadeiras intenções. Na verdade, ela estava lá dentro daquele forte, não era para pegar um livro, mas sim uma espécie de pendrive, ou melhor, um HD. E na verdade também a Mai mostra um pouco mais das suas intenções, abre automaticamente o portão do forte. Isso na verdade foi combinado, ela combinou com o rei dos macacos, e na verdade o Noah foi traído pela Mai. O Noah só foi usado pela Mai e pelo rei dos macacos. Mas nesse momento também, a Mai trai o rei dos macacos porque tudo que ela queria era o HD. E aí, sem pestanejar, ela explode a represa que estava segurando ali a barragem, a água invade aquela região e acaba passando por cima do Noah, do clã do Noah, mostrando que a humana, né, a Mai, não estava nem aí para os macacos, já que ela conseguiu o objetivo dela, que é o tal do HD. A humana consegue fugir e o Noah tenta sobreviver juntamente com seu grupo. Na confusão, ele ainda enfrenta o Capitão Gorila, porém vence ele com um chute olímpico carpado. Ah, mas eu gostava mais do protagonista César, que o César era bonzão. Cara, o Noah lutou contra um gorila. Quer algo mais de respeito que isso? Uma dádiva dos ninjas. E no final acontece uma cena bem legal, que é o Noah, ele tá apanhando lá pelo rei dos macacos, mas o Noah começa a cantar uma música que atrai as águias para atacar o rei dos macacos. E assim o Noah consegue salvar todo o seu grupo e o seu clã, com a ajuda das águias. Engraçado porque o macaco ali, ele é um rei tirano. E ele estava sozinho, batendo no Noah, cercado ali pelos outros macacos que eram oprimidos por ele. Por que os outros macacos ali não se ajudaram, né? Não se reuniram para ajudar o Noah a bater no rei dos macacos ali, que estava sozinho naquele momento. O rei dos macacos não tinha nenhum soldado por perto e estava cercado ali do... Enfim, seria mais fácil os macacos se unirem ali para poder bater nele. Mas não, pediu ajuda para as águias. E aparece o Noah na sua tribo, reconstruindo tudo que foi destruído. E também aparece logo em seguida a Mai, dizendo que é para poder se despedir do Noah, depois da tremenda sacanagem que ela fez de quase matar todos os macacos ali. Mas ela explica que era preciso ser feito o que ela fez, e você pode ver que ela está armada, provavelmente desconfiada que poderia ser atacada depois da tremenda sacanagem que ela fez. O pessoal ficou discutindo por que ela estava com a arma nas costas, ela pretendia atirar no Noah. Bom, se pretendia ou não, ela desiste no momento em que o Noah entrega um colar para ela, mostrando a conexão que eles tiveram. E ela sente isso. Na minha opinião, eu acho que ela não pretendia atirar nele, só se fosse para se defender. Mas o Noah não demonstra ressentimento ou ódio, só quer que ela siga a sua vida em paz, e dali eles se despedem. Um detalhe que eu prestei atenção é no formato do colar. Ele se parece muito com o formato da janela que o César, no primeiro filme, ficava olhando o mundo afora. E nisso a Mai pega o rumo dela e vai embora, e ela chega até uma base e ela entrega para uma moça que está vestindo um macacão de proteção o HD. Ela entrega para ela, mostrando que realmente a Mai, de alguma forma, é imune ao vírus, e mostrando também que existem humanos que sobreviveram ao vírus e estão isolados em bases subterrâneas, sobrevivendo até os dias de então. E também mostra para que servia esse HD. Era para eles ativarem a comunicação com outros humanos espalhados no resto do globo. E no final temos as duas últimas cenas, e é interessante se você prestou atenção em alguns detalhes do filme, porque no final eu não entendi exatamente, mas está a Maia olhando para o espaço, e também o filme se encerra com a cena do Noah também olhando para o espaço. Já o Noah,
ele tá com um semblante mais sério quando tá olhando pro espaço. Eu achei assim da trilogia feita até agora, esse é o 4º filme, né, o 10º filme de todos os Planetas dos Macacos. Esse é o 4º filme desse reboot, eu achei sensacional. Eu gostei mais do que os 2 últimos. Foi um recomeço, nova história, nova geração, novos personagens, novo protagonista. Eu acho que eu gostei também porque ele se aproxima muito do Planeta dos Macacos original. É muito próximo. E eu descobri que eu não fiquei com essa sensação à toa. Porque que me trouxe tanta nostalgia, né, esse filme, comparado com a versão original. Mas também vamos aproveitar e fazer algumas observações a respeito do filme. Tivemos ali o Gorila, né, que era o general da tribo inimiga. Só que o Gorila, ele era um subordinado do macaco rei, que é um chimpanzé. Vocês têm noção da força de um gorila? Um soco de um gorila é capaz de fazer uma moto normal, voar. Eu não entendo muito de gorilas e macacos, mas gorila é muito forte. E a comunidade dos gorilas no nosso reino animal é muito simples, né? Como é que funciona? É a lei do mais forte. Apenas o mais forte dos gorilas domina os outros gorilas. Então não faz sentido o rei macaco ser um chimpanzé e não um gorila. E pior ainda, não faz sentido o gorila ser subordinado do rei macaco. Até por instinto, o gorila deveria assumir o trono e querer ser maior do que o rei macaco. A não ser, talvez o rei macaco tivesse maior domínio de liderança e inteligência e por isso o gorila o reconheceu como superior. E eu lembrei de uma cena do primeiro filme que é bem interessante, me passou batido quando estava assistindo esse filme, mas é muito importante a gente lembrar dela. É uma cena de uns astronautas que eles estão indo para o espaço e depois aparece a notícia de que eles desapareceram. E vocês lembram que no filme original os protagonistas são astronautas que pousaram em um planeta cheio de macacos? Será se esses astronautas que desapareceram no primeiro filme do reboot, né, não estariam viajando no tempo? Não começa aí uma ligação com os astronautas? Eu fiquei pensando assim, quando começou esse reboot dos Planetas dos Macacos, se eles iam recontar a história do astronauta, né? Porque é exatamente neste ponto que o filme Planeta dos Macacos começa, com a chegada dos astronautas. Mas a história, ela segue um pouco mais pé no chão. Você não vai ver viagem no tempo e tal. Não, ela segue de uma forma bem orgânica e natural. Então, nos primeiros filmes, eu descartei que eles fossem usar astronautas no futuro. Mas o caminho que o filme está levando está fazendo com que a gente chegue lá, no ponto em que os astronautas chegam, né? Como se fosse também na história original. Por que eu digo isso? O filme vem entregando alguns sinais. Não tem aquele momento que o Noah ele vai naquele local que estava lá sendo reconstruído e que tinha um telescópio? Quando ele chega nesse local, a primeira coisa que ele vê é a imagem de uns astronautas esculpidos ali na pedra. E uma coisa que chama a atenção, essa daqui você vai se surpreender, porque eu não percebi no filme, mas depois que eu fui ver, caramba, é verdade. Não tem aquele momento que o Noah ele dá uma olhada no telescópio e fica surpreso com o que vê? Beleza, tudo bem, um macaco que vê um telescópio pela primeira vez. Talvez por isso ele tenha se surpreendido. Mas, e com relação a Mai? A Mai também olha o telescópio e fica surpresa. E a Mai não é uma humana qualquer. É uma humana das tecnologias. Não era para ela ficar surpresa. Então, o que raio foi o que os dois viram naquele telescópio, que deixou os dois surpresos? Eu não gosto de discutir teoria, mas vamos lá. Nós temos duas possibilidades, duas teorias. A primeira teoria, e eu ia gostar bastante se fizessem isso, fizessem acontecer nessa franquia, nesse reboot, a viagem no tempo, exatamente como no original. Só que eu tenho que admitir que o filme, desde o começo, ele segue por uma linha bem orgânica, bem natural, bem pé no chão. Então ficou um tanto difícil de imaginar eles metendo viagem no tempo a essa altura do campeonato. Ficou meio difícil de imaginar isso. E eu acho que a viagem no tempo não vai acontecer, infelizmente, por causa da cena final. Porque lembra que na cena final a comunicação é estabelecida, a Mai olha para cima e também aparece o Noah próximo do telescópio, também olhando para cima, para o espaço. Tem alguma coisa no espaço. Os dois viram alguma coisa no espaço.
tudo indica que deve ser uma estação espacial de humanos restantes que estão morando lá em cima, que tentaram sobreviver ao vírus. E não vão ser astronautas que vão viajar no tempo e chegar naquele planeta e tal. Vão ser os humanos que vão descer de cima da estação futuramente para ocupar o planeta novamente. Eu suspeito disso também por causa da cara de raiva que o Noah ficou olhando para o espaço. Então essas são as duas possibilidades. A segunda possibilidade é que eu acredito que vai ser mais certa, os humanos descerem do espaço para poder retomar o planeta deles. E como eu falei já no decorrer do vídeo, o filme está muito próximo da história do Planeta dos Macacos original, de 1968. E as coisas aqui estão um pouco diferentes, só um pouquinho, como por exemplo, ainda tem humanos inteligentes vivendo em bases subterrâneas. Mas enfim, essas confirmações a gente só vai ver provavelmente nos próximos filmes. Uma última curiosidade, os atores tiveram todo um preparo para poder interpretar os macacos, uso de tecnologia de captação de movimento, e por fim, a interpretação ficou mais ou menos assim. What is your name? Noah. I am Proximus. I must tell you some things. And say his words. Say his words. Say his words. Say his words. What a wonderful day. What a wonderful day. What a wonderful day. Essa foi a minha análise. Eu gosto bastante dessa franquia do Planeta dos Macacos. Já assisti alguns filmes. E eu lembro com carinho desse filme, da versão original, né, dos anos 60. Eu era criança, eu não estava entendendo muita coisa do que estava acontecendo, mas eu lembro do marco que foi esse filme na época. A minha cabeça, mesmo criança, explodiu quando eu vi o final, em que o astronauta estava no planeta Terra milhares de anos depois. Ou seja, foi um dos plot twists assim mais fortes do cinema e minha cabeça também explodiu junto. Um final bem chocante na época, um tanto triste, porque você vê a jornada daquele astronauta tentando voltar para casa, e isso não seria possível porque ele, na verdade, ele não foi para outro planeta, ele viajou num tempo. Então este filme, Planeta dos Macacos, O Reinado, me trouxe muito dessa nostalgia. Gostei demais. O custo de produção desse filme foi 168 milhões de dólares. Ele arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente. E tá aí a minha análise. Se gostou, deixa seu like. Não deixe de comentar aqui embaixo se concorda ou não concorda com alguma coisa que eu disse. Se concorda também com as teorias, talvez você esteja pensando da mesma forma que eu. Comente aqui, eu gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. Chega de macaquice por hoje.